Essa você não sabia, mas se você enrolar a língua para trás e para cima na cavidade nasal, tocando o palato mole, estará praticando o que é conhecido como Ketchari Mudra. Essa prática de yoga começa com você esticando a língua diariamente para aumentar a flexibilidade. Em seguida, você enrola a língua totalmente para trás e gradualmente a estenderia pela garganta e subiria até a cavidade nasal. Quando ela estiver lá dentro, você segurará a língua e se concentrará na respiração. Se você contrair o vírus da raiva, o vírus viajará da ferida para o seu cérebro. Ao alcançar o cérebro, você começará a experimentar sintomas semelhantes aos da gripe com o tempo. Isso pode causar confusão, agitação e até medo de água. Esse medo de água torna a deglutição quase impossível, levando a uma produção excessiva de saliva que espirra pela boca. Depois de um tempo, você entrará em coma e, como não há cura para esse vírus, eventualmente você morrerá. Se você pegasse o ácido do seu estômago, despejasse em um copo e depois colocasse um dos seus dentes dentro, o ácido começaria a dissolvê-los imediatamente. O esmalte do dente começaria a se dissolver e, dependendo do material, o próprio copo começaria a se deteriorar. Mas se o ácido estomacal é tão forte, por que ele não corrói as paredes do seu estômago? Bem, é porque elas estão revestidas por uma camada espessa de muco. Esse muco protege o revestimento do estômago, criando uma barreira que protege contra o ácido estomacal. Sem o muco, seu estômago literalmente se autodigeriria. Essa você não sabia, mas se você der um tiro no espaço, algumas pessoas pensam que a bala não teria energia e apenas pararia completamente. Mas isso não é exatamente o que aconteceria. No vácuo do espaço, não há resistência do ar. Isso significa que não teria nada para desacelerar a bala. Então, se você puxar o gatilho, você seria ligeiramente empurrado para trás. A menos que a bala acerte algo, ela continuaria viajando em linha reta para sempre. Se você atirasse uma bala em uma armadura antiga, algumas pessoas pensam que ela poderia realmente parar o impacto, mas armaduras como cota de malha foram projetadas para bloquear cortes de espadas, e a armadura de placas era ainda melhor em desviar golpes, ao espalhar a força do impacto por uma área maior, diminuindo seu efeito. Porém, esses materiais não eram muito bons para parar flechas, que tinham energia suficiente para penetrar na armadura, então uma bala não teria dificuldade em atravessar a armadura. Se você dobrasse o cano de uma arma e atirasse, a maioria das pessoas pensa que isso faria a arma explodir, mas isso não é o que realmente aconteceria. Se você dobrar o cano em 90 graus, a curva reduziria a velocidade da bala, mas ela provavelmente ainda sairia da arma. Agora, se você dobrasse o cano completamente para trás, apontando para você, essa curva faria a bala ficar presa, e a combustão criaria muita pressão sem ter para onde ir, potencialmente fazendo a arma explodir. Essa você não sabia, mas se você estiver amarrado aos trilhos de um trem e houver um trem se aproximando, você pode pensar que não teria como sobreviver. Mas não é bem assim. Quando você for visto, o condutor acionará os freios de emergência, mas ainda serão necessários 30 metros para o trem parar completamente. Se ele não conseguir parar a tempo, seu único recurso seria tentar se posicionar no pequeno espaço entre o trem e os trilhos e torcer para não ser atingido. Se você disparar uma bala que ricocheteia em 3 plataformas, algumas pessoas pensam que ela pode voltar e atingir o atirador, mas isso não é realmente possível. A bala precisaria atingir o ângulo certo para ser redirecionada de volta, e cada um desses acertos faria com que ela perdesse grandes quantidades de energia e velocidade. Tecnicamente, ele poderia voltar e atingir você, mas não estaria mais em uma velocidade letal. Se você atirar em uma granada no ar, a maioria das pessoas pensa que isso apenas faria com que ela explodisse, mas não é exatamente isso que aconteceria. Seria quase impossível acertar a carga explosiva dentro da granada enquanto ela voava pelo ar. E mesmo que você conseguisse acertá-la, uma arma normal não teria energia suficiente para detonar a carga interna. Essa você não sabia, mas em 2014, um bebê colocou um hash no nariz que acidentalmente foi empurrado pelo canal nasal, penetrando 3 centímetros em seu cérebro. Ele foi levado imediatamente ao hospital, onde os médicos tiveram que removê-lo cirurgicamente, tentando não causar mais danos. Incrivelmente, o Rach evitou nervos e artérias principais e foi removido sem causar danos a longo prazo. Os médicos ficaram surpresos com a sorte do bebê, pois uma lesão como essa poderia ter causado sérios problemas de saúde. Dentistas às vezes arrancavam os dentes de soldados mortos após a batalha. Uma vez removidos e coletados, esses dentes eram limpos para remover qualquer sujeira e tecidos restantes. Em seguida, os dentes dos soldados eram vendidos a dentistas, que os lixavam para caber na boca de outra pessoa. Usando fios, eles prendiam os dentes às gengivas dos pacientes. Embora o risco de infecção fosse alto, isso se tornou uma prática comum. No século XIX, alguns dentes realmente explodiram na boca das pessoas, e ninguém sabe exatamente por que isso aconteceu. Uma teoria é que esse fenômeno incrivelmente raro ocorreu quando cáries não tratadas começaram a criar gás. À medida que o dente se deteriorava devido à má saúde bucal, o gás liberado aumentava a pressão, e após algum tempo, a pressão era tão alta que o dente danificado não conseguia suportar, supostamente explodindo. Essa você não sabia, mas se você comer um polvo vivo e seu estômago não tiver ácidos digestivos,
digestivos, o polvo vai passar por ele completamente inteiro, por conta de serem muito resistentes e não terem ossos, o que faz eles muito flexíveis. Se ele não sufocar, o polvo vai viajar até seus intestinos e através do sistema digestivo, e eventualmente vai passar por todo o caminho até sair vivo de dentro de você. Se um carrapato morder você, ele imediatamente vai se fixar em sua pele. A maioria das pessoas tenta o puxar logo em seguida, mas se o carrapato estiver totalmente dentro da sua pele, isso pode fazer que o seu corpo se quebre, deixando sua cabeça presa dentro. Em vez disso, você deve usar uma pinça para agarrar o carrapato o mais próximo possível da superfície da sua pele. Então, o puxe lentamente para cima com pressão uniforme. A picada da formiga cowboy é tão forte que recebeu esse nome porque sua picada foi descrita como forte o suficiente para matar uma vaca. Quando uma formiga cowboy mete a picada em você, seu ferrão incrivelmente longo penetra na sua pele e injeta veneno profundamente no seu braço. Esse veneno é uma mistura de produtos químicos que induzem a dor, levando a um choque instantâneo de agonia intensa. Combinado com um ferrão super longo, isso resulta em uma das piores picadas que você pode experimentar. Essa você não sabia, mas o que aconteceria se um humano ou um pássaro fosse sugado pelo motor de um avião? Em 2015, um cara foi burro o suficiente para ser sugado por um avião. Os trabalhadores do motor estavam resolvendo um problema. Quando alguém deu ao piloto o sinal errado para ligar o motor, tenha em mente que os motores dos aviões são potentes o suficiente para levantar aviões pesando toneladas. Eles podem puxar objetos grandes em até 15 metros de distância, incluindo caixas de metal, carros e até mesmo humanos. A hélice dianteira do motor aspira o ar e gira 70 vezes por segundo. Esse ar é então inflamado para gerar energia, tanta potência que a pessoa foi despedaçada pelo motor. Da mesma forma, se um pássaro atingir o motor de um avião no ar, o ventilador do motor puxa o pássaro e o despedaça. Mas as partes do pássaro podem ficar presas no compressor, que resfria o motor, causando entupimento e elevando a temperatura para 1000 graus. Isso acende o combustível do jato e explode o motor, fazendo com que o avião caia, matando todos dentro. Se você fosse engolido por uma baleia, você seria espremido em sua enorme garganta e continuaria descendo pelo esôfago até chegar em uma série de câmaras estomacais cheias de ácidos digestivos, e esses ácidos começariam imediatamente a decompor seu corpo. Mas mesmo que você conseguisse evitar o ácido, a falta de ar dentro da baleia faria que você sufocasse até a morte. Essa você não sabia, mas a língua do tamanduá é tão longa que pode chegar até o fundo de um enorme formigueiro. Uma vez lá dentro, eles usam a língua para navegar pelos túneis enquanto procuram formigas. A língua entra e sai, prendendo rapidamente as formigas nela. Eles podem fazer isso porque suas línguas estão cobertas por uma saliva pegajosa. Então, eles sugam a língua de volta para dentro da boca para se deliciar com as formigas. Se você pisar em uma aranha, você pode acabar liberando um enxame de centenas de bebês de uma só vez. Isso acontece porque algumas aranhas não colocam seus ovos em uma teia. Em vez disso, elas carregam seus ovos em um saco que estão conectados abaixo de sua costa. Assim que o saco eclodir, os filhotes de aranha vão subir pelas costas da mãe, e se acontecer de você pisar na aranha, os bebês vão se espalhar por toda a sua casa. Dessa forma, você pode ter estoque infinito de comida. Se um polvo perder alguns de seus tentáculos e você devolvê-lo de volta para o oceano, você pode pensar que ele morreria devido às feridas abertas, mas eles têm a capacidade de selar rapidamente o corte antes que ele se infecte. Quando as feridas começam a cicatrizar, novas células podem começar a reconstruir os tentáculos perdidos, e após algumas semanas, novos tentáculos totalmente funcionais crescem novamente. Essa você não sabia, mas um tiro nunca acertaria o presidente da Rússia, pois o presidente viaja dentro de um Rolls-Royce avaliado em 150 milhões de dólares. Sua escolta inclui uma Mercedes-Benz Classe G e Range Rovers, com mais de 100 carros no total. Mesmo se alguém atirar com um AK-47 no carro, não haveria danos porque o carro é à prova de balas. Se alguém tentasse atacar o carro com um helicóptero, atiradores com canhões SPG abririam um teto solar e derrubariam o helicóptero imediatamente. Mesmo se alguém colocasse pregos na frente do carro do presidente e os pneus furassem, eles possuem um sistema inteligente que automaticamente os conserta. Se disparassem um lança-foguetes contra o carro, mesmo assim não teria danos, pois cada porta do carro pesa 100 quilos e tem 8 polegadas de espessura, todas à prova de balas. Se uma bomba fosse plantada no caminho do presidente, o carro Jammer que acompanha detectaria imediatamente a bomba e a comitiva seria desviada para outro caminho. Se fosse disparado um míssil contra o carro do presidente, um antimíssil implantado no carro o derrubaria imediatamente.
Se carros o perseguirem, sua escolta liberaria imediatamente um gás para despistá-los, para o carro do presidente poder escapar. Essa você não sabia, mas em 1964, uma mulher levantou um carro que havia caído sobre seu filho sozinha. Isso se chama força histérica. Isso acontece quando o corpo libera grandes quantidades de adrenalina em resposta ao estresse extremo, que aumenta rapidamente o fluxo sanguíneo para os músculos, dando-lhes mais oxigênio e energia, que permite breves momentos de incrível força, que geralmente são impossíveis em condições normais. No Antigo Egito, os sacerdotes removeriam todos os seus órgãos internos se você morresse. No entanto, deixariam seu coração, porque acreditavam que era essencial para a sua vida após a morte, e armazenariam todos os outros órgãos em potes, e depois eles cobririam seu corpo com sal por 40 dias, para sugar toda a umidade e impedir sua decomposição. Depois, seu corpo seria enrolado em camadas de linho e selado em resina, e você se transformaria em uma múmia. Quando Pinóquio mente, seu nariz cresce, mas o que aconteceria se ele dissesse: "Meu nariz está prestes a crescer?" Se não crescesse, então isso significaria que ele estava mentindo, o que faria com que seu nariz crescesse, mas seu nariz crescendo indicaria que ele não estava mentindo, o que significa que seu nariz nunca deveria ter crescido. O que você acha que aconteceria? Essa você não sabia, mas se você estiver em um carro afundando na água, é assim que você deve salvar sua vida. Se você estiver dirigindo em uma estrada que tem um lago próximo e seu carro perder o equilíbrio e cair dentro dele, o que você deve fazer? Não se preocupe. Seu carro não vai afundar na água em um segundo. Não tente abrir as portas do carro para sair. A pressão da água não vai permitir que você faça isso. Nem tente quebrar o vidro frontal do seu carro. Ele é o vidro mais forte. Tente quebrar a janela lateral com algum objeto pontiagudo e saia do carro. Se isso não for possível, espere o carro afundar completamente na água, abra a porta e saia. Se você for baleado, é assim que você deve salvar sua vida. A bala vai quebrar seu osso e avançar rompendo os órgãos e os vasos sanguíneos, e um buraco vai se formar no seu corpo. Não tente colocar algo quente na ferida. Isso não vai estancar o sangramento. Nem tente tirar a bala por conta própria. Você pode viver muitos anos com a bala no corpo. Não se arraste para pedir ajuda. Isso só vai piorar a situação. Nem tente fechar a ferida com lama e cola. Você tem que colocar um pano dentro da ferida e colocar outro pano sobre ela, e então começar a apertar com a sua mão. Isso vai estancar o sangramento, até que você consiga chamar alguém para obter ajuda.